Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem importante para quem tem negócio. Como cuidar do seu dinheiro. Isso aí. A ideia é entender como fazer um empreendimento virar um negócio lucrativo de verdade, né? Olhando para rentabilidade, caixa e risco. Exatamente. Os pilares. Vamos então desempacotar os conceitos principais aqui do material, desde como é que a gente olha as margens para ver a saúde da coisa, até a importância do fluxo de caixa que eles falam que é vital. Uhum. E como aquelas decisões grandes, investir, pegar dinheiro emprestado, impactam o futuro e o risco todo. O foco é ter uma visão clara, mais prática, né? Isso, sem complicar demais. Bom, o ponto de partida que o material traz é a tal da criação de valor. Quer dizer, toda análise financeira, no fim, é para gerar mais valor para o dono, para o acionista. Certo. E aí isso leva a gente direto para a análise de rentabilidade. Não dá para olhar só o lucro final, né? Precisa ver de vários jeitos. De jeito nenhum. A análise tem que ser assim mais completa. A margem bruta, por exemplo, ela é fundamental. Ah, sim. Ela mostra se a operação central ali, vender o produto ou serviço pagando os custos diretos, se isso já dá lucro, porque se a margem bruta for negativa, fica muito difícil o resto se pagar. Entendi. Complica tudo. E outra métrica importante que o material cita é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. ROI, certo. Esse mede o retorno que o capital do próprio dono está gerando na empresa. Saber olhar só uma coisa, tipo só o lucro, pode levar a gente para um caminho errado, uma conclusão apressada. E esse ROI, assim, na prática, ele ajuda mais o dono a decidir o quê? Se vale a pena continuar, se busca sócio ou... Olha, ajuda em várias frentes. Primeiro, para ele mesmo comparar. Poxa, meu dinheiro aqui no negócio está rendendo mais do que se tivesse, sei lá, aplicado no banco. Boa comparação. E, sim, com certeza, é um indicador-chave para quem pensa em atrair investimento. Mostra o quão eficiente a empresa é em gerar lucro com o capital dos sócios. Tá claro. E aí a gente chega no que o material chama de REI, o caixa. Ah, o caixa. Essencial. O fluxo de caixa é tipo o coração financeiro, né? E uma ideia que achei bem interessante foi a análise do ciclo operacional. Sim, entender o ciclo operacional é vital mesmo. O material explica bem os prazos. Médio tem o prazo de pagamento aos fornecedores, o PMP, Uhum, o prazo médio que o produto fica em estoque, PME, uhum. e o prazo médio para receber dos clientes, o PMR. Certo. PME, PMR. Aí, a diferença é entre o tempo que o dinheiro leva para entrar na empresa, que é o tempo de estoque mais o tempo de receber, PME plus PMR, Ok? e o tempo que leva para sair, que é o prazo de pagar o fornecedor, PMP. Essa diferença define a necessidade de capital de giro. É o famoso gap. Gap igual PME plus PMR menos PMP. Entendi. E quanto menor esse gap, melhor para o caixa, imagino. Exatamente. Menor a necessidade de você ter dinheiro parado ali, financiando a operação. Isso exige uma gestão bem integrada, sabe? Compras, produção, vendas, tudo conversando. E a gente sabe que para muita empresa pequena, média, monitorar isso com precisão é um desafio, né? Assim, se tivesse que dar uma dica, onde focar para ter um impacto mais rápido no caixa? Olha, geralmente acelerar o recebimento dos clientes, o PMR, sabe? Fazer o dinheiro entrar mais rápido. Isso costuma ter um impacto bem direto. Faz sentido. Mas negociar prazos maiores com fornecedores, o PMP, também ajuda muito a aliviar o caixa. O estoque, o PME, é importante, claro, mas às vezes é mais complexo de otimizar rapidinho. O ideal mesmo é olhar tudo junto. Perfeito. E essa gestão do caixa, ela está totalmente ligada com as decisões maiores, né? Investir para crescer, buscar financiamento ou distribuir o lucro para os sócios. Exato. E o material faz um alerta bem sério sobre a alavancagem financeira, usar dinheiro de terceiros. É, aí que mora o perigo. E a oportunidade, né? É a famosa faca de dois gumes. Como assim? Usar dívida, capital de terceiros, pode sim acelerar os lucros quando as coisas vão bem, porque o custo financeiro, os juros, são meio que fixos, né? Uhum. Só que, se as vendas caem, essa mesma despesa fixa vira um peso enorme e amplifica o prejuízo. Por isso, o alerta do material. Empresas com receita muito volátil, sabe? Que sobe e desce muito, essas têm que ter um cuidado redobrado com dívida. Ah, então aquela startup que está crescendo super rápido, mas ainda não tem receita estável, ela pode estar numa situação de risco bem maior por causa da dívida do que um negócio mais tradicional. Pode sim, com certeza.
O apetite por risco, a estrutura de capital, tudo isso tem que estar alinhado com a previsibilidade da receita. E essa análise toda de rentabilidade, de caixa, é que vai dizer se é melhor reinvestir o lucro na operação. Ou distribuir como dividendo, né? Exato. Empresas naquela fase STAR de crescimento tendem a reinvestir tudo. Já as mais maduras, as cash cows, podem distribuir mais. Interessante essa ligação com o ciclo de vida. E falando em volatilidade, o risco, o material traz umas coisas curiosas. Uma que me chamou a atenção, até vender muito mais do que o esperado pode ser um problema. Isso é contraintuitivo. Parece estranho, né? Mas acontece. Imagina um pico de vendas que você não esperava. Ótimo. Não. Então, pode quebrar a cadeia. Falta produto no estoque, aí você tem que correr para produzir mais, comprar matéria-prima às pressas, talvez pagando mais caro. E pode até precisar de dinheiro rápido, um empréstimo de curto prazo com juro alto para cobrir esse buraco no caixa até o dinheiro das vendas entrar. É quase como ganhar na loteria e não ter onde guardar o prêmio direito. Caramba, faz sentido. Mostra como a previsibilidade e o planejamento são importantes, mesmo para notícia boa. É a lei de Murphy no orçamento. Se algo pode dar errado, é bom ter um plano B. Planejar até para o sucesso inesperado, então. De certa forma, sim. E um último alerta do material que eu acho que vale a pena destacar. O perigo de focar demais nas receitas financeiras. Como assim? Ganhar dinheiro com aplicação Isso. ou com juros sobre venda a prazo. Em épocas de juros muito altos, como já tivemos, algumas empresas se empolgaram com isso e deixaram a operação principal meio de lado, sabe? O foco principal do negócio, a atividade fim, não pode ficar em segundo plano. É uma armadilha perigosa no longo prazo. Entendido. Então, para amarrar tudo, a gente vê que analisar a rentabilidade por vários ângulos ajuda a tomar decisões melhores de investimento e financiamento. Gerenciar o ciclo de caixa, aqueles prazos todos, garante a saúde do dia a dia. E entender a alavancagem e os riscos ajuda a não quebrar no meio do caminho. Exato. A navegar nas incertezas. E um planejamento cuidadoso que pensa nos problemas, até nos problemas bons, como vender demais, é a base de tudo. Perfeito. E você mencionou o ciclo de vida, STAR, Cash Cow, Dog. O material usa isso principalmente para falar de dividendos. Sim, mas fica aqui uma reflexão final, talvez para expandir um pouco essa ideia. Como será que a estratégia ideal de alavancagem financeira e até a tolerância ao risco de um negócio deveriam mudar conforme ele passa por essas fases, do crescimento rápido para a maturidade ou até um eventual declínio? Boa pergunta. A estratégia não pode ser a mesma sempre. Pois é, a resposta não é única, né? Varia para cada empresa, cada contexto, mas vale a pena pensar nisso.